Até que ponto não ter medo vai colocar essa família em risco, vai colocar essa criança em risco. E aí a gente faz uma inferência que é o contrário. Não é que a gente coloque medo, mas a gente alerta para uma condição de risco, não é? Que é a forma que a gente tem de trazer uma estrutura protetora para esse contexto dessa técnica que os pais estão fazendo ou que às vezes estão embarcando na nossa técnica. Porque a gente começa a trabalhar com a reinserção alimentar, aos pouquinhos, de forma controlada, e aí os pais, eles veem e falam, uhul, tá dando certo, vamos lá. E eles começam a fazer por conta própria também. E É. isso faz com que a gente perca um pouco essa condução. Mas, Mari, quando a gente fala de um acompanhamento profissional, um acompanhamento técnico de qualidade, a gente está falando de um profissional que entende esse risco e que vai estar atento a isso. Porque qualquer manifestação, ela precisa de uma intervenção. E é uma intervenção, sim, às vezes muito drástica, de chamar os pais e dizer, olha, vocês estão fazendo algo que está sendo É. irresponsável. É uma conduta irresponsável, que está colocando a criança em risco. Então, a gente precisa rever essa forma de vocês entenderem o tratamento. É bom que vocês não estão com medo, porque isso faz com que a criança ela não tenha muitas restrições, porque o medo causa restrição. Quando a gente tem medo, a gente tem um padrão natural de evitação. Né? A gente quer evitar tudo que vai causar medo. Então a gente vive essa restrição às vezes de forma mais importante do que deveria ser, mais intensa do que deveria. Mas necessariamente quando a gente vê que os pais eles estão meio que declinando nisso, que a gente percebe que está afrouxando, a gente precisa chamar um pouquinho e dizer não é por aí. Essa reinserção alimentar, ela parte de um processo, né? Eu acredito que tem até um protocolo para isso, né? Não sei como é que funciona direito, mas eu acredito que seja algo muito bem acompanhado. É. Então, Precisa ser. isso precisa ser informado, isso precisa ser observado, precisa ser acompanhado. Porque essa ausência de medo também preocupa. É muito, muito. Aham, Porque essa é uma atitude que acaba acontecendo quando a criança tem mais de 1 ano de idade, principalmente. aham, Porque nesse período, quando ela é menor de 1 ano, querendo ou não, tradicionalmente, a gente tem o costume de manter coisas. É da criança, é a comida da criança, né? A criança, ela tá crescendo. Depois de 1 ano, aí já vem aquela concepção de que a criança ela já está mais pertencente à família. Então, ela vai comer o que a família consome. Ela, de certa forma, já expressa de forma mais é, não clara, né? Mas ela já se expressa mais do que uma criança pequenininha, menorzinha. a gente já vê Então, gosto, né? A gente já vê preferência. já, Claro que já. isso é muito influenciado pelos hábitos familiares. A Isso. alimentação é algo que, nesses primeiros anos, né, nesses anos iniciais de vida, tem uma influência muito grande dos hábitos familiares. Então, a gente já entende um pouco esse mecanismo. Mas a alimentação, ela tem uma função que é muito maior do que nutritiva, não é? Ela tem uma função Muito. social, educativa, emocional, porque a relação que a gente tem com comida é uma relação de prazer, é uma relação às vezes de recompensa, de compulsão. Então a gente desenvolve muitos mecanismos mentais mesmo que levam a gente a olhar e viver esse processo alimentar, né, por várias vertentes, de várias formas, com vários mecanismos. Exato. Então, quando a gente pensa isso num quadro de alergia, a gente fica um pouco mais receoso desses efeitos, não é? Exato. De como a família vai lidar com isso.